Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso vídeo número 7 e vamos abrir, já falando de coberturas do seguro. Então vamos ver como funciona as regras e coberturas nessa seguradora B, que na minha opinião é uma das mais completas que eu vi dentro da pesquisa que eu fiz. Então quais são as coberturas básicas? Nós temos aqui três. Cancelamento do evento é uma cobertura que pode ser contratada. A segunda, não comparecimento do artista ou a pessoa responsável. E a responsabilidade civil eventos, que é aquilo que nós acabamos de ver no final do vídeo anterior, que é com relação aos danos corporais, materiais provocados a terceiros. Então qualquer uma dessas três coberturas aqui, contratada, já é a contratação de uma cobertura básica. Através dela é que nós vamos oferecer aos clientes a contratação das coberturas adicionais. E quais são as coberturas adicionais dessa seguradora? Aquelas que nós já vimos na seguradora A, eu não vou ser muito repetitivo para a gente ganhar tempo nesse treinamento. Eu passo mais rápido. Agora, a cobertura que não tem na A, mas encontramos aqui na B, a gente vai tomar um tempinho sim para detalhar essa cobertura. Então, olha lá o que nós temos. Animais. Eu vou na minha colinha aqui, vocês me acompanham do lado direito. Nós podemos fazer a contratação de animais, depois a gente vai ver essa cobertura com mais propriedade. Bagagens, bens de escritórios avançados, condições climáticas adversas, custo de cópias de filmes, equipamentos diversos para a realização do evento, equipamentos em exposição, fogos de artifício, não tinha na A, lembra? Foto e filmagem, e vamos na tela número 2 e nós vamos ver outras coberturas. Temos aqui guarda-roupa, olha que legal, vestuário, maquiagem, instrumentos musicais, marquises temporárias, objetos cenográficos e decoração, perda forçada de público, presente de casamento, olha, até presente de casamento essa seguradora oferece cobertura. Traje de casamento, geralmente a pessoa aluga, e aí num evento, no vendaval, um temporal, estraga isso aí, a gente depois vê com mais propriedade, mas então como que eu vou ser indenizado? Olha como essa seguradora ela é bem abrangente, valores arrecadados em bilheteria, que já teve na A, e valores para despesa de produção, que é roubo em mãos do portador. Então vocês viram o tanto de coberturas adicionais que essa seguradora nos oferece. E com relação à responsabilidade civil, nós temos aqui essas coberturas. Primeiro, responsabilidade civil, bens de terceiro. Então aqui nós estamos contratando, estamos oferecendo ao segurado a contratação de uma cobertura que vai indenizar caso o terceiro seja danificado ou sofra algum prejuízo, entre com uma ação contra o evento, e aí o juiz determina uma indenização e o responsável do evento tem que fazer esse pagamento. Então nós temos de bens de terceiros, de guarda de veículos terrestres, responsabilidade civil empregador e responsabilidade civil, que são veículos terrestres motorizados, só que agora não no estacionamento, mas a serviço do organizador do evento. Então, nós temos aqui 4 opções de contratação de responsabilidade civil. E olha só um fato, uma regrinha muito interessante que nós devemos orientar o cliente. Atenção! Fique estabelecida a obrigatoriedade da contratação de uma das coberturas básicas, acrescida da contratação de pelo menos mais 2 coberturas adicionais para esse seguro. E as adicionais somente poderão ser contratadas se o segurado optar pela contratação da cobertura básica de responsabilidade civil eventos. Ou seja, eu tenho que contratar a responsabilidade civil eventos para ter direito à contratação de 2 adicionais e completar aquele pacote, desenhar um seguro bem desenhado para o meu cliente. E qual é a forma de contratação desse seguro? Eles serão contratados a primeiro risco relativo conforme definido nas condições gerais desta seguradora. Então aqui nós temos o cancelamento do show. Depois, é que nem nós vimos na seguradora A, cancelou o evento pelos motivos cobertos,
e o não comparecimento também pelos motivos, né, cobertos, é importante que ele saiba disso, que esta contratação é a primeiro risco relativo. Então tem que ser contratado no valor do evento, das planilhas do evento, porque se ele subcontratar, ele vai entrar na cláusula de rateio, e cláusula de rateio vocês já estudaram em outros seguros. E o importante é que as demais coberturas elas serão feitas a risco absoluto, a primeiro risco absoluto, que é o segurado, né, juntamente com quem vai planejar o seguro, que irá definir o valor e um valor adequado e coerente para o evento. Mas não esqueça que o cancelamento e o não comparecimento, ele é a primeiro risco relativo. Então é bom contratar dentro dos valores totalmente criteriosos e dentro do orçamento. Bom, a cobertura de responsabilidade civil eventos é uma cobertura bem abrangente e a cobertura básica é a cobertura básica dessa seguradora. E o que ela cobre? Qualquer sentença judicial relativa à reparação de danos involuntários, materiais e ou corporais causados a terceiros. Então ele cobre danos materiais e danos corporais causados a terceiro. E também danos morais decorrentes de danos materiais e ou corporais. Lembra que eu falei que ele sempre vem acompanhado, né, uma cobertura de danos morais em cima dos danos corporais e materiais. Então ele cobre os danos morais, só que até o limite de 20% do valor contratado, né, do preço, né, do valor da indenização contratada para essa cobertura. Os danos corporais é decorrente, olha, da construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural do imóvel segurado pelo segurado para a realização do evento, bem como qualquer tipo de obra, inclusive montagem e desmontagem. Então ele é bem amplo essa cobertura, então tudo que acontecer nas transformações, nas adaptações, montagem e desmontagem do local do evento está coberto por essa responsabilidade civil evento. E também os danos causados por produtos fabricados, vendidos ou distribuídos pelo segurado, que é aquilo que nós falamos que é a alimentação. Ele vai produzir alimento, lanche, bebida dentro do evento e ele também tem essa cobertura ali. Bom, mudando de tela, nós temos aqui danos causados ao fornecimento de alimento, que é o que eu disse, e danos causados pelas empresas prestadoras de serviço e ou participante do evento, ou seja, músico, né, a empresa que é contratada para alimentação, a empresa que é contratada para montagem e desmontagem, a empresa que é contratada para dar suporte ao evento, ela também tem a cobertura caso venha sofrer algum dano. Ela não, né? Caso ela venha provocar algum danos a terceiro, principalmente plateia. Então, se ela for responsabilizada de ter causado esse plano, também tem a cobertura que pode ser contratada para a proteção nesta situação. Bom, para isso existem algumas regras aqui, é aquilo que eu falo, o que cobre e o que não cobre, o que pode e o que não pode, o que é direito e obrigação de ambas as partes. Então, a obrigação de quem contrata essa cobertura aqui vai haver o cumprimento de umas regras. Então vamos lá, a primeira regra. Bem, nessa segunda tela eu vou preencher inclusive, né, a nossa tela para a gente ter um entendimento melhor do que pode e o que não pode, quais as obrigações e os direitos das partes. Então vamos lá, vamos encher a tela. Então nós temos aqui, ó, não utilização de recipientes metálicos ou de vidro para acondicionamento de bebida nas áreas destinadas aos espectadores do evento. Bem, pessoal, estou voltando na tela aqui com vocês para que vocês entendam o seguinte. Quando você vai em um evento e você vê lá servindo a pessoa do bar, né, o barman, entregando uma taça de cristal com champanhe, entregando uma latinha de cerveja ou de refrigerante para uma participação, ele está infringindo a regra desta cobertura. Então, provavelmente, esse local, esse evento, está sem seguro de responsabilidade civil evento. Porque não pode, porque se isso estiver acontecendo, para isso tem câmeras, tem redes sociais publicando imagem desse evento. Então, os peritos logo irão detectar que essas regras não foram cumpridas e eles vão declinar a indenização e o organizador perde o direito da indenização. Então, quando ele contratar essa responsabilidade civil eventos,
ele tem que estar ciente que ele tem que servir a bebida em copo descartável, não entregar garrafa, não entregar taça, não entregar latas ou qualquer objeto metálico na mão dos espectadores. E o segurança nas portarias deverão proibir qualquer entrada de garrafas, de litros e de copos. Entenderam bem como funciona essa regra? Então vamos voltar à tela cheia. Bem, proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive mantendo vigilância permanente próxima à área dos transformadores de energia e torres de som, estas existentes nas áreas mencionadas na linha anterior. Bem, voltamos então aqui na tela comigo, e aqui nós devemos ter um cuidado especial. Primeiro, aonde estão expostos os extintores? Eles estão no local livre acesso, não tem nenhum outro objeto obstruindo. Tudo isso aparece nas imagens de câmeras e filmagens de espectadores. Então, muito cuidado em tentar ludibriar, né, fazer o jeitinho brasileiro, de não se orientar com relação a esse detalhe. Então, ele tem que ter a área totalmente segura, orientada, inclusive com entrada e saída de emergências, tem que ter acesso fácil. Lembre-se da Boate Kiss lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Imagina a indenização que está rolando naquele evento. Se aquele evento ele tivesse seguido todas essas regras e feito um belo de um seguro, eles não estariam envolvidos com toda essa situação dramática que eles estão vivendo lá no Sul e o que é mais importante, não teria tantas vítimas, né, se estivesse seguindo rigorosamente as regras que as seguradoras impõem quando vão fazer um seguro, ok? Eu nem vou fechar a tela de novo, né, eu vou deixá-la aqui do lado, porque ó, indicação das rotas de fuga, que é o que eu acabei de falar lá na Boate Kiss, que tem que ter a seta, saída de emergência, saída pela lateral, né? Tem que ter orientação. Saída de emergência para evacuação do local através de sinalização, cuja leitura seja possível, mesmo em caso de paralisação do fornecimento de energia elétrica. Ou seja, existem hoje aquelas lâmpadas, né, informativas, aqueles painéis que ele fica ligado na tomada, ele carrega como se fosse uma bateria. Acabou a energia em função de algum problema da companhia que fornece energia elétrica, ou os geradores entram, né, em ação, ou, né, se o próprio gerador que está fazendo a iluminação do evento der problema, que essa bateria carregada vai manter os locais de fuga iluminados para fuga e saída de emergência dos participantes. Contratando essa cobertura, seguindo à risca todas essas regras que as seguradoras exigem, o evento estará totalmente protegido e o que é melhor, né? O evento ele poderá acabar de uma maneira bem tranquila. Bom, ele tem que ter o controle de fluxo, né, de pessoas nos pontos de estrangulamento, que é a entrada e saída, que é onde há possibilidade de tumultos, né, de pisoteamento, de modo a não permitir acúmulo excessivo de pessoas nesses locais. Ou seja, as famosas rodinhas e acúmulo de pessoas tem que ser controlado e evitar que isso aconteça. Vigiar e controlar essa saída a modo de não permitir a colocação de obstáculos, tais como veículos estacionados e vendedores ambulantes, como também fechamento indevido dos portões. Ou seja, esses portões eles não podem estar trancados quando começa o show, porque o que vai acontecer, num eventual tumulto, o pessoal vai querer sair, né, se evacuar do local, e se os portões estiverem fechados e trancados, provavelmente vai ter aquele acúmulo de pessoas e aí vão ser pisadas, vão ser agredidas, e isso aí vai causar um grande problema e vai declinar a indenização da seguradora. Da seguradora não, né? Do pagamento da seguradora. E aqui tem uma observação de atenção. A inobservância das medidas acima invalidará a cobertura concedida à seguradora. Então, pessoal, fez a contratação desta cobertura, né, fechou a negociação, oriente o seu cliente, se possível, dê uma cobertura para ele visitando o local e orientando ele, não assumindo a responsabilidade, que não é o teu trabalho, mas orientando ele, olha, isso pode dar problema, aquilo pode dar problema, ok? Bom, vamos passar os riscos excluídos para a gente finalizar esse vídeo número 7, colocando aqui os riscos que são excluídos nessa cobertura. Nenhum tipo de doença tem cobertura, então se a pessoa está doente e ela tem doença, não vai cobrir.
Envenenamento, intoxicação e ingestão de objetos, não tem cobertura. Luta, ataque, picada ou mordedura de animais, não tem cobertura. Se for um evento rural e tiver uma cobra lá, um escorpião e picar, não tem cobertura, deixa isso bem claro. Parto ou aborto, se uma pessoa sofreu um aborto ou um parto dentro do evento, não tem cobertura. Fuga ou desaparecimento do animal segurado, se ele, né, fez a cobertura do seguro do animal e esse animal sofrer algum dano corporal ou até a morte, não tem cobertura, está dentro dos riscos excluídos, cuidado. Riscos catastróficos da natureza, terremotos, alguma coisa, né? Uma explosão, alguma coisa, intempéries da natureza, ensaios ou experimentos de qualquer natureza. Ou seja, enquanto está se passando som, fazendo ensaios, estão fora da cobertura, porque isso daqui cobre, né? A cobertura cobre durante o evento, ok? Bom, eu termino aqui nosso vídeo número 7 e voltamos no vídeo número 8, onde a gente vai ver, né? Nós vamos ver junto novas coberturas que não constam na seguradora A, ok? Então, até o vídeo número 7.